Você já reparou que a gente passa a vida inteira ouvindo que para ficar rico precisa de uma ideia genial, uma sorte absurda ou uma planilha de Excel que mais parece um painel de foguete? Pois é isso que eles querem que você acredite. Mas o verdadeiro segredo, a virada de chave que permite aos milionários não só ganhar, mas multiplicar o patrimônio, é uma única mudança de mentalidade. E ela é tão simples que chega a ser chocante. No momento em que você entender isso, o jogo do dinheiro muda para sempre. A maioria das pessoas jura que construir riqueza é pura matemática, que é sobre acertar a próxima grande ação ou seguir o mercado como um fanático. Mas depois de mergulhar na história de centenas de pessoas que construíram fortunas do zero, eu descobri o óbvio. O segredo não está na planilha, está na cabeça. Neste vídeo, a gente vai desvendar o padrão de pensamento que os milionários usam para tomar o controle total do seu destino financeiro. E não é nada do que você está pensando. A gente não vai falar de cortar o cafezinho. Nós vamos falar sobre as 4 mentalidades que separam quem constrói riqueza de quem passa a vida correndo atrás do próprio rabo. E fica comigo até o final, porque o quarto segredo é a chave mestra que abre todas as outras portas. Segredo 1. O foco no patrimônio, não na renda. A primeira e mais brutal mudança de mentalidade é esta. Os ricos focam no patrimônio líquido, não no salário. Para quase todo mundo, sucesso financeiro é o número que cai na conta no fim do mês. Quanto você ganha? É a pergunta padrão. Só que essa é a métrica errada, é uma armadilha. Pensa assim, sua renda é a água que sai da torneira. Seu patrimônio é o reservatório que você constrói para guardar essa água. De que adianta ter uma torneira jorrando se o seu reservatório está cheio de furos? O dinheiro entra e sai, mês após mês, e não sobra nada. É por isso que a gente vê médicos e executivos com salários gigantescos vivendo de contra-cheque em contra-cheque, afogados em dívidas. Renda alta, patrimônio baixo. Eles compram passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso, achando que são ativos. O carro de luxo financiado, a casa maior do que precisam, as férias parceladas no cartão, tudo isso vai abrindo mais e mais furos no reservatório. Os ricos, por outro lado, sabem que a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido. Tudo o que você tem, menos tudo o que você deve. O objetivo deles não é só ganhar mais, mas usar o que ganham para comprar mais ativos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, investimentos, imóveis que geram aluguel, negócios. Essa mudança de foco do fluxo para o estoque é o que vira o jogo. Ela te força a pensar diferente sobre cada real. Em vez de se perguntar o que eu posso comprar com isso, a pergunta vira como eu posso usar isso para criar mais dinheiro no futuro. Para começar, o primeiro passo é simples. Diminua seus passivos de forma agressiva. Dívidas de cartão de crédito são os piores vazamentos. E comece hoje a direcionar uma parte da sua renda para compra de ativos. A regra do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico por um motivo. Pague-se primeiro, guardando para investir pelo menos 10% de tudo o que você ganha. Segredo 2. A relação com o risco e o fracasso. O segundo padrão que une os milionários é a forma como eles enxergam o risco. A maioria das pessoas opera numa mentalidade de escassez, onde o fracasso é o fim do mundo. É uma vergonha, a prova de que você não é bom o suficiente. O medo de perder paralisa. O medo de ser julgado impede a ação. Já a mentalidade de abundância entende uma verdade poderosa. O fracasso não é o oposto do sucesso, ele é o preço do sucesso. Os ricos não têm medo de fracassar, eles contam com isso. Eles veem o erro como um dado, um feedback, o custo da matrícula da universidade da vida real. Enquanto a maioria das pessoas joga para não perder, os ricos jogam para ganhar. Eles abrem empresas, testam produtos, investem em ideias que parecem loucura. Eles tentam, falham, aprendem, ajustam e tentam de novo. Eles sabem que no mundo dos negócios, você não precisa acertar sempre. Você só precisa acertar em cheio algumas poucas vezes.
Essa atitude permite que eles se movam enquanto todo mundo está paralisado, pensando demais. Eles sabem que não fazer nada, ficar parado com medo de arriscar, é o maior risco de todos. Ficar parado é a garantia de ser deixado para trás. E como você aplica isso? Comece pequeno. Faça um investimento com um valor que você não vai perder o sono. Tire do papel aquele projeto paralelo. Faça alguma coisa que te dê aquele frio na barriga. O objetivo não é acertar de primeira. O objetivo é criar o músculo de agir apesar do medo. E entender que um não ou um erro não te definem. É só um degrau. Segredo 3. O pensamento de longo prazo. A terceira mentalidade vai totalmente contra a nossa cultura do quero agora. A gente vive num mundo de gratificação instantânea, mas enquanto a maioria pensa em meses, pagar as contas, planejar as férias do ano que vem, os ricos pensam em décadas, às vezes em gerações. Eles entendem o poder daquilo que muitos chamam de a oitava maravilha do mundo. Os juros compostos. É a mágica do seu dinheiro gerando mais dinheiro, que gera ainda mais dinheiro. Mas essa mágica exige um ingrediente essencial: tempo, muito tempo. A parte explosiva do crescimento só acontece lá na frente, depois de anos e anos. É por isso que eles não se desesperam com a queda no mercado numa semana. Eles não vendem tudo em pânico. Eles sabem que isso é só ruído no curto prazo. O foco está no valor que aqueles ativos terão daqui a 10, 20, 30 anos. Essa visão de longo prazo os torna incrivelmente pacientes e disciplinados. E essa paciência aparece no estilo de vida. Ao contrário do que a gente vê nos filmes, muitos milionários vivem de forma bem simples. Eles sabem que a fórmula de enriquecer é zero glamour. É guardar dinheiro e gastar com inteligência. Cada real gasto num luxo hoje é um soldado a menos lutando pelo seu futuro. E como trazer isso para a sua vida? Primeiro, automatize seus investimentos. Programe uma transferência automática para sua corretora todo mês, um dia depois de receber. Isso tira a emoção da jogada. Você se paga primeiro e ponto. Segundo, antes de uma compra grande, se faça essa pergunta: o que esse dinheiro poderia se tornar em 20 anos se fosse investido? Essa pergunta tem o poder de mudar tudo. Segredo 4. A mentalidade de controle absoluto. Chegamos ao segredo mestra. O que sustenta todos os outros. A diferença mais profunda entre a mentalidade rica e a pobre é a percepção de controle. Pessoas com mentalidade de escassez acham que a vida acontece com elas. Se algo dá errado, a culpa é do governo, da economia, do chefe, da falta de sorte. São vítimas das circunstâncias, esperando que alguém apareça para salvá-las. Os ricos operam a partir de uma crença inabalável: eu crio a minha própria vida. Eles assumem 100% da responsabilidade pelos resultados deles, os bons e os ruins. Eles não esperam um milagre. Eles agem todos os dias para construir o futuro que eles querem. Eles estão no comando do navio. Eles não controlam a tempestade, mas controlam o leme. Essa mentalidade de controle se reflete em tudo. Eles não ficam esperando um aumento. Eles buscam jeitos de aumentar a própria renda, seja criando um negócio paralelo ou desenvolvendo uma nova habilidade valiosa. Eles não perdem tempo reclamando dos impostos. Eles estudam as regras do jogo para otimizar tudo legalmente. Eles não fogem das crises. Eles as veem como uma liquidação de ativos, uma oportunidade. Pensar grande é uma consequência natural disso. Se você acredita que está no controle, por que você pensaria pequeno? Você mira em metas audaciosas porque sabe que a responsabilidade de chegar lá é sua e de mais ninguém. Essa é a mudança mais difícil, mas é a mais libertadora. Significa abandonar todas as desculpas. Significa parar de apontar o dedo e olhar no espelho. Significa entender que seus pensamentos guiam suas ações, e suas ações determinam seus resultados. O seu sucesso financeiro não é um evento,
É um processo que começa com a decisão de tomar o controle. Então, juntando todas as peças, o segredo para maximizar seu patrimônio não é uma fórmula mágica, mas uma decisão consciente de mudar como você pensa. Primeiro, pare de correr atrás da renda e comece a construir o seu patrimônio. Encha o seu reservatório. Segundo, faça as pazes com o risco. Entenda que o fracasso é um degrau, não o abismo. Terceiro, jogue o jogo do longo prazo. Plante hoje as árvores que vão te dar sombra no futuro. E o mais importante, assuma o controle. Acredite do fundo da sua alma que você é o piloto da sua vida financeira. A verdade é que construir riqueza tem mais a ver com a pessoa que você se torna no caminho. É sobre desenvolver disciplina, paciência e, acima de tudo, a autorresponsabilidade. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas 4 mentalidades mais mexeu com você? Qual delas você vai começar a aplicar a partir de hoje? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Eu faço questão de ler todos eles. E se este vídeo te deu um estalo, se abriu sua mente para uma nova forma de pensar, faça um favor a si mesmo e ao canal. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho. Assim você não perde nada que possa te ajudar a tomar, de uma vez por todas, as rédeas do seu destino financeiro.